Vamos orar então, pessoal. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por poder estar reunidos, Senhor, com os irmãos. Nós sabemos que a tua presença é real e verdadeira em nossas vidas. Nós queremos estar orando pela vida do nosso irmão Paulo Toyozumi, Senhor, que perdeu a mãe agora de manhã. Ela partiu. E nós queremos pedir, Deus, que o teu Espírito Santo Consolador venha consolar o PT e toda a sua família. Obrigado, Deus, por ele ser um irmão tão querido e que nós possamos estar diante do Senhor, clamando, Senhor, pela vida dessa família que sofre, Pai, a perda, e que teu Espírito Santo, Pai, possa aquietar e acalmar o coração deles, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo amor que nós temos uns pelos outros, pelo amor que nós temos pela vida do PT, e que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos guie com a tua palavra e que possamos ser moldados, ser ensinados e que o Senhor aumente o nosso conhecimento, alargue a capacidade de entendimento, Pai, e que o Senhor trabalhe no nosso coração para que possamos absorver as tuas verdades transformadoras em nós, Pai. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Vou compartilhar a tela para vocês verem a letra da música. Beleza. Vocês conseguem ver a música, né? Tá bom. Vamos lá, então. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com
você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Hoje a gente vai falar de comunhão, né? No Salmo 133. Muito bom, né? Deus vai falar muito com a gente hoje. Vamos começar então. A gente vai fazer o estudo do Salmo 131 até o Salmo 135. Vamos começar com o Salmo 131. O Salmo 131 é um salmo meio diferente, né? Porque dizem aí os estudiosos que o Salmo 131 ele não é bem um louvor ao Senhor, mas o Salmo 131 é tipo uma prestação de contas. É um desabafar do Davi para com Deus, né? E é interessante entender isso, né? Talvez se você não estuda ele, assim, de ver os comentários, a tradução do hebraico, tal, assim, a gente não consegue captar isso somente aos nossos olhos, né? Mas esse salmo, então, o título dele é Calma, calma em Deus. Calma em Deus, né? É um salmo de Davi. E esse salmo, provavelmente ele foi escrito, dizem os estudiosos, que ele foi escrito naquele momento onde Davi ainda não era rei e o Saul ele começou a rolar uns rumores ali na sociedade lá de Saul, de que o Davi estava conspirando, ele estava desejando ser o rei, né? Talvez porque depois que ele ganhou do Golias, tal, né? E aí aquelas mulheres cantavam aquela musiquinha, Davi derrubou centenas de milhares e o Saul só milhares, né? Então assim, eu acho que começou a aparecer as fofocas, né? Os rumores, aquelas palavras maledicentes no ouvido de Saul, dizendo que o Davi conspirava e ansiava ser rei. Então é por isso que esse salmo, né, ele não é bem uma declaração ao Senhor de adoração, mas ele o Davi ele não está pedindo nada, Davi não está entregando nada, o Davi só está se acertando com Deus, né? Olha só, o salmo ele só tem 3 versículos, né? Então ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Né? Então, assim, esse salmo ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é o versículo 1 e 2, que é o testemunho pessoal do Davi. E a terceira parte é o versículo 3, que fala sobre uma exortação para Israel. Então, como eu estava falando, algumas pessoas pensavam assim: poxa, todos os salmos dá para cantar, mas esse aqui não dá para cantar, porque é uma declaração pessoal, né? Se você for olhar bem essa declaração de Davi, ele começa falando assim: ó Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, e não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Tipo, o que tem daqui de adoração ao Senhor, né? É uma simples declaração. E para que alguém falaria para Deus, Deus, meus olhos não são arrogantes, né? É como se, na verdade, aqui a gente precisa entender essa situação, né? Alguém profere uma calúnia contra você. Alguém fala para você assim: ah, você tá fazendo alguma coisa contra alguém. Você tá querendo fazer as coisas para aparecer, para ficar famoso. Você tá querendo
Você tá demais no. Você tá demais aí aparecendo demais, aí você. Sei lá, as pessoas começam a falar, você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, ou você tá fazendo isso, sabe? E aí as pessoas, assim, pode acontecer de pessoas falarem coisas que não é verdade, mas que começam a falar mal de você. E aí, lembra, a gente leu um salmo que falava assim, como portar contra a língua maledicente, contra as calúnias, né? Agora, na verdade, é uma outra situação. Davi já está nessa situação onde as pessoas estão falando mal dele. E aí, o que, que o Davi faz? Ele vai lá tirar satisfação com as pessoas? Não. Ele vai lá tentar resolver com as pessoas e se vingar das pessoas que estão falando mal dela? Não. O que, que ele faz? Vai a Deus. Vai a Deus. Acho que essa devia ser a nossa postura sempre. Ir até Deus e falar assim, ó Deus, ó, meu olhar não é altivo. Sabe o que é olhar altivo, pessoal? Olhar altivo é assim, aquelas pessoas que chegam para você com prepotência, assim, falam assim, ó, eu sei mais de Bíblia do que você. Eu conheço mais a Deus do que você. Eu tenho mais dinheiro do que você. Eu tenho mais, sei lá. Existem pessoas que são assim, né? E é engraçado que essas pessoas, né? Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Eu ouvi também um pastor um dia, muito, muito tempo atrás, ele falou assim, na igreja sempre tem alguma votação, né? Na nossa igreja tem votação. A gente vota para quem vai ser da Juad, vota para ver quem vai ser da comissão de chapa, para que, sabe, a gente vota sempre para colocar pessoas nos cargos, né? E aí um dia, no dia da votação, esse pastor chegou na igreja, porque era um dia de assembleia, era um dia de votação, e tinha os candidatos, os candidatos sentaram nas cadeiras da frente. Aí o pastor falou assim: quem aqui vai ficar chateado se não votarem em você, se não for eleito? Quem aqui vai ficar chateado se não for eleito? Aí todo mundo ficou meio assim, né? Aí o pastor falou assim: olha, se alguém ficar chateado, levantar a mão e falar assim: não, eu vou ficar chateado se eu não for eleito. Não votem nessa pessoa. Olha que engraçado, né? Se a pessoa vai ficar chateada porque ela não tem um cargo na igreja, não votem nessa pessoa. É mais ou menos isso que a gente precisa pensar, pessoal, né? Se alguém, sabe, te diz assim, não, eu mereço. É que eu já tive uma situação dessa lá na igreja coreana. Teve uma eleição para presbítero e aí um cara não foi eleito. E aí ele fez uma reunião e ele fez uma conspiração, queria tirar o pastor titular. E ele, nessa reunião, eu não estava, mas o pastor Daniel Young que falou para mim, né? Esse cara batia na parede e falava assim: eu parei de fumar para ser presbítero, eu parei de beber para ser presbítero, eu dou dízimo nessa igreja faz não sei quantos anos, eu sou líder de não sei o que, eu deveria ser. Aí eu fiquei pensando assim, acabou de mostrar que não merece o cargo. Acabou de mostrar que não merece o cargo. Então, pessoal, eu penso o seguinte: se você. É isso que eu falo de olhos arrogantes, sabe? De orgulho, de pensar só em coisas grandiosas. As pessoas que pensam em querer ser alguém. Oh, não posso viver sem. Ninguém pode viver sem mim, né? Quando a gente tem esse tipo de pensamento no nosso coração, nós estamos pecando, né? Nós estamos pecando. E geralmente esse tipo de pessoa não cresce muito. Até cresce por conta da sua insistência, mas é tudo que pessoas arrogantes, orgulhosas, que pensam em coisas grandiosas, tudo que essas pessoas fazem dura muito pouco. Por quê? Porque é coisa feita por mãos humanas. Foi feito pelo seu esforço, foi feito pela sua dedicação, foi feito pelo seu conhecimento, mas Deus, é isso que eu tenho pensado, né? Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Davi não almejava ser rei. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas ele não matava Saul porque ele não se via digno, ele não se via
capaz de ser o rei daquela época. E ele quando ele ouve essas zombarias, essas calúnias dele, ele chega para Deus e fala assim: Deus, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não quero coisas grandes, Deus, sabe? E é algo que nós precisamos prestar atenção no nosso coração. E quando a gente pensa assim, aí a coisa cresce, sabe? Mais pessoas são abençoadas através de nós, mais pessoas são alcançadas através de nós. Por quê? Porque você parou de fazer as coisas pela perspectiva humana e você começou a deixar Deus agir na sua vida. Quando eu olho para essa oração de Davi falando, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não penso em coisas grandiosas, eu sempre lembro daquela história que Jesus falou assim: dois homens foram no templo orar. Um era fariseu e um era publicano. Lembra dessa história? E aí o fariseu orava assim: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, né? Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, né? Eu sou o bambambam. Bam, bam. O que seria dessa igreja sem mim? Eu sou o cara nesse lugar. E aí, lá no fundo, tinha um publicano que tinha dado algum problema nele, não sei o que ele tinha de problema, mas ele nem ousava levantar a cabeça na presença do Senhor. E ele batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Eu estou escorregando para o inferno, Deus. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus volta para os discípulos e fala assim: qual dos dois você acha que teve a oração respondida? Não é verdade? Então, assim, o que que... E sabe, pessoal, esse versículo 1, um dia, um irmão da igreja falou assim: ô pastor, eu gosto dessa música que fala quebrantado. Mas o que é quebrantado? Eu falei: quebrantado é isso aqui, ó. Quebrantado é você chegar para Deus e falar assim: ó Deus, eu não quero ter esse coração orgulhoso, eu não quero ter um olhar arrogante, eu não quero ficar pensando em coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Quebrantar-se é quando você enxerga a sua humanidade caída e a sua pretensão de querer ser alguém importante e Deus quebra tudo isso e você enxerga que isso não é importante para Deus. Que mais importante para Deus é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração obediente. Sabe, pessoal, muitas vezes a gente quer fazer as coisas no nosso tempo. Não, tem que acontecer agora. Eu quero que aconteça agora. Se não acontecer agora, não vai dar certo, né? A gente não tem paciência para esperar o Kairos de Deus, o tempo de Deus para acontecer as coisas. E a gente quer, às vezes a gente acha que sabe mais que Deus. Fala: Deus, você não está entendendo, você está fazendo errado. Deixa comigo que eu faço certo. Pessoal, é isso que Deus não gosta, sabe? É isso que Deus não gosta. Deus quer trabalhar isso no nosso coração. E aí o versículo 2, desculpa pessoal, eu vou gastar um pouco de tempo no 31 e no 33 aqui, que é muito bom, tá? Mas assim, aí no versículo 2 ele vai dizer assim, é fantástico isso, né? Ele fala assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. E é interessante, né? Que quando você não se apoia nas mentiras da humanidade, mas você se apoia nas verdades de Deus, quando você não se apoia naquilo que as pessoas dizem de você, ou do que você diz de você, mas você se apoia naquilo que Deus diz de você, você se acalma, você se tranquiliza e a sua alma fica calma, serena e tranquila. E aí ele faz uma comparação, ele fala assim: eu sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe, e a minha alma é como essa criança. Agora, vamos pensar, né, as batiãs aqui, né? Tem um monte de batiã aqui, mas assim, a,
Quando a gente olha um bebê desmamado, o que significa um bebê desmamado? Ele acabou de mamar, né? O bebê acorda desesperado, quer comer, de qualquer jeito quer comer. Aí depois que ele mama, como que fica o bebê depois que mama? Depois que eles... Não é verdade? Ele desfalece, né? Ele desfalece. E aí eu vejo, assim, aos meus olhos, né? Eu penso que existem 3 lições para a gente aprender com os bebês quando eles estão desmamados, que é essa questão, sabe? É como nós deveríamos estar com Deus, né? Então, quando um bebê ele acaba de mamar, primeira coisa, o bebê ele expressa uma completa dependência da mamãe, né? E essa completa dependência é algo que eu sinto Davi querendo explicar. Só tem um versículo falando assim: olha, eu sou como uma criança desmamada da sua mãe. Mas quando Davi fala isso, o que eu enxergo é assim: Davi fala assim, Deus, sabe o que eu preciso nesse mundo? Não preciso de dinheiro, não preciso de resolver todos os meus problemas, não preciso de resolver todos os problemas dos meus filhos, não preciso resolver o problema da minha posição social. O que eu preciso, Deus, é de Ti. É uma completa dependência do Senhor. Pessoal, o que um bebê precisa além da mamãe? O quê? Ele precisa de dinheiro? Não. Ele precisa de ficar preocupado com o que ele vai almoçar? Não. Ele precisa ficar preocupado onde ele vai dormir? Não. Ele precisa ficar preocupado que cor de camiseta ele vai usar? Não. O bebê não precisa se preocupar com nada, porque quando o bebê está desmamado, ele tem essa certeza de que ele é totalmente dependente do Senhor e nada mais ele precisa. Deus é mais do que suficiente para ele. E aí eu pergunto para você, será que nós conseguimos viver a nossa vida entendendo que somos completamente dependentes de Deus e que Ele é mais do que suficiente na sua vida? Ah, sim, pastor, eu acho que, eu creio que Deus é mais que suficiente para mim, mas se eu tivesse um celular melhor, mas se eu tivesse uma casa melhor, mas se eu tivesse mais dinheiro para poder fazer isso, aquilo outro. Ah, Deus, mas se eu pudesse viajar e passear. Ah, mas se eu pudesse. Não, mas Deus é mais que suficiente para mim. Deus é mais que suficiente para mim. Você entende, pessoal, que quando a gente olha para o bebê desmamado, ele tem uma completa dependência no Senhor. A segunda coisa que eu vejo no bebê, quando o bebê está desmamado, é a satisfação completa do bebê, né? A gente vê o bebê assim, ele se satisfaz, não é verdade? O bebê assim, depois que ele mamou, ele não precisa de fazer mais nada além de dormir, né? O bebê tá lá, tá tranquilo, né? Ele não precisa ou de outras coisas, né? O bebezinho, a criança precisa de brinquedo, né? Mas o bebezinho não precisa, né? Ele não se importa se tem brinquedo, se tem coisa girando no berço dele, se tem musiquinha, se tem luzinha. A gente que fica preocupado com essas coisas, não é verdade? Na verdade, a gente fica, ai, coitadinho, não tá fazendo nada, né? Deixa eu dar alguma coisa pra ele. Não, ele não quer nada. Depois que ele se satisfez do leite da mamãe, ele não precisa de mais nada. Ele está satisfeito, ele está completamente satisfeito. E aí eu penso com vocês, né? Será que nós nos sentimos satisfeitos com o nosso Deus? Será que nós sentimos que Deus preencheu o vazio do nosso coração? Será que nós sentimos que Deus preencheu aquela necessidade, aquela carenciazinha que a gente tem? Sabe? Todos nós somos carentes, né? A gente fica assim, ai, minha mãe não ligou pra mim. Ai, meus filhos não ligaram pra mim. Aí você começa a contar os dias, né? Ai, já faz 8 dias que ninguém liga pra mim. Aí a gente fica, essa carenciazinha, tudo é uma falta de satisfação daquilo que o teu coração necessita. Agora, se a gente encontrar essa satisfação em Deus,
Aí que é o segredo da coisa, porque daí eu penso, né? Se você consegue se satisfazer com o amor de Deus, você não vai precisar, você não reclama e você não vai ficar mais reclamando, ai, ninguém liga pra mim, ai, ninguém gosta de mim, ai, eu sou, né, tô abandonado aqui. Não, se você entende, se você se satisfaz do leite espiritual, da graça de Deus na sua vida, a gente fica tranquilo, entendeu? A gente fica que nem um bebê satisfeito com o que a gente acabou de ganhar, né? Segunda coisa, e a terceira coisa que eu vejo nesse bebê é um senso de segurança, sabe? Todo bebê, depois que ele está desmamado, depois que ele tá ali no colo da mamãe, é incrível o sentimento de segurança que essa criança tem, né? Ela se esparrama, né? Assim, ela qualquer posição é boa, né? Qualquer posição é boa, né? Não importa se tá de ponta cabeça. Se tá no braço da mamãe, tipo, qualquer posição é boa. E você olha para aquele bebê assim, tá dormindo tranquilo, né? Sabe? Você só dorme tranquilamente quando você se sente seguro, né? Porque quando você não, você desconfia, ai, será que eu vou cair? Ai, será que a mamãe vai, o braço da mamãe vai fazer eu escorregar? Ai, será que vai pinicar alguma coisa? Ai, será que alguma coisa vai cair na minha cabeça? Ai, será que o ladrão vai me roubar? Ai, será que eu vou me machucar? Ai, será que a gente fica tão preocupado, tão inseguro que a gente não consegue descansar nos braços do papai. E aí uma coisa que eu vejo, quando Davi ele fala assim, acalmei e tranquilizei a minha alma como uma criança recém-amamentada, aí eu penso, puxa, eu devia ser assim, eu queria estar mais desse jeito com Deus. Eu sou muito aflito, eu sou muito preocupado, eu amo muito inseguro. Ai, será que essa devocional que eu vou fazer as pessoas vão gostar? Ai, será que o jeito que eu tô orando as pessoas vão gostar? Ai, será que o jeito que eu prego as pessoas vão gostar? E aí, toda hora eu tenho falando assim, Joel, para, cara, para, relaxa, cara. Descansa em Deus, deixa Deus agir. Deixa Deus falar através de você. Você fica tão preocupado, mano. O que as pessoas vão falar? Relaxa, deixa Deus falar através de você. Só faz o que o Espírito Santo falar para você fazer. Sabe? Eu tenho tentado viver isso na minha vida, sabe? Às vezes, esse negócio de internet, quando a gente tem o culto online, muitos pastores amigos meus ficavam preocupados, né? Tipo, porque é uma competição, né? De uma certa maneira, se fala assim, pô, o cara faz um culto maravilhoso, cheio de luz, cheio de não sei o que, imagem perfeita, som perfeito e não sei o que. E aí, no começo, né, uns 2 meses atrás, eu tava assim, meu, eu preciso fazer um negócio melhor, eu preciso melhorar a imagem, preciso comprar um computador mais forte, mandei meus computadores tudo para arrumar, melhorei o som, arrumei a caixa, não sei o que. Aí Deus falou para mim assim, Joel, você não tá entendendo, cara. Não me agrada a competição. Não me agrada as igrejas falarem assim, vamos ver quem vai fazer melhor. O que me agrada é se você depender totalmente de mim. É se você se sentir seguro nos meus braços. Se você se satisfazer com aquilo que eu te dou. Se você ter uma completa dependência comigo. E isso é o que eu quero, cara. Você não precisa ser o melhor culto da internet. Você não precisa ter o melhor transmissão. Relaxa. E aí eu lembro que eu falei com o Ricardo Shigedomi, né? Eu falei, Shigedomi, cara, eu cansei de tentar melhorar esse culto aí online, a imagem, e toda vez eu patino, eu dou errado. E eu falei pra ele, ó, Shigedomi, essa semana eu não vou pensar em nada de transmissão, eu vou só orar. Eu vou só buscar o Senhor e eu vou me derramar na presença de Deus e eu vou confiar nele porque ele é isso que ele quer, né? E eu lembro que depois daquilo melhorou a transmissão.
Depois daquilo, assim, tudo que eu via do nosso culto, eu falei, nossa, que culto maravilhoso, nossa, tudo deu certo, né? E o Shigedomi e o André me ajudaram tanto, eles falaram, Joel, Pastor Joel, deixa essa parte comigo, se preocupa com a tua parte, que a gente resolve essa parte aqui, né? E quando eu larguei mão e falei assim, olha, eu vou deixar com vocês aí, meu, ficou muito melhor, muito melhor, né? Por isso que eu penso, né, pessoal, que a gente precisa ter esse coração como o de Davi, que não se cobra, né? Que não busca uma perfeição humana, que não busca uma aceitação humana, que não quer competir se o reino dele é melhor do que os outros, se ele é melhor do que os outros, mas que depende totalmente do papai, que se satisfaz totalmente do pai, papai celestial e que sente segurança total no papai celestial. E ele termina com essa exortação a Israel e ele fala assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre, né? Então, assim, é interessante, né? São 3 versículos, mas que falam tanta coisa pra gente. Vamos lá. Salmo 132. O Salmo 132, ele tem como tema uma promessa antiga, né? O Salmo 132 foi escrito por Davi e é muito interessante que o Salmo 132, ele é dividido basicamente em 2 blocos, mas em 4 partes, né? Então, o versículo 1 começa a primeira oração de Israel. Aí, o versículo 2 ao versículo 9, você tem os votos de Davi para com Deus. Aí, o versículo 10 começa a segunda oração de Davi, mas daí é os votos de Deus para com Davi, do versículo 11 até o versículo 18, né? Então, é de 1 a 9, de 10 a 18, basicamente ele é dividido nesses 2 blocos. E uma coisa interessante, eu estava lendo esse salmo e estudando o Salmo 132, né? É interessante que calma aí, pessoal. Na verdade, esse salmo ele não é o autor desse salmo. Ele não é mencionado. A gente não sabe quem escreveu, mas é que ele cita Davi, né? É um salmo que fala o nome de Davi. Dificilmente a gente tem assim o nome de Davi escrito nos Salmos, mas nesse aqui a gente tem, né? E ele fala: Senhor, lembra-te de Davi, né? Então, na verdade, provavelmente até eu tava vendo aqui, os comentaristas eles dizem que foi na época de Davi, mas foi uma outra pessoa que escreveu esse salmo e quando ele escreveu esse salmo era alguém orando pelo Davi, pelo líder, né? E eu, assim, eu agradeço aí muitos de vocês aí, de vocês que fazem esse estudo comigo todos os dias aí, quase todos os dias, que vocês têm orado por mim, né? E pessoas têm orado todos os dias por mim. Eu agradeço muito essas orações, né? E é visível até essa oração do tanto que Deus, ele me fortalece a cada dia para estar servindo ao Senhor. E o que eu vejo nesse salmo é que existe aqui, na verdade, alguém que está orando pelo Davi, alguém que está colocando o líder deles na presença de Deus, né? E quando eu olho o Salmo 132, eu penso mais ou menos num casamento, sabe? É o voto de Davi para Deus e depois o voto de Deus para Davi, né? Então esse salmo ele tem assim um conteúdo meio que daquele início onde quando Salomão construiu o templo e aquela festa, aquele culto de dedicação do templo, né? Então, naquele dia, Salomão ele fez uma oração especial. Inclusive, o versículo 8, 9 e 10 é a oração de Salomão feita lá em Crônicas capítulo 6, né? Então, assim, alguém copiou aquela oração que o Salomão fez e colocou dentro desse salmo, né? E esse salmo, então, é o quê? É aquele encontro que tem o templo e que tem o povo de Deus e a presença de Deus com o concreto de Deus, que é o templo, que é a arca lá dentro do templo. Esse encontro
foi como um casamento, entendeu? Foi como uma aliança eterna, né? E aí Davi faz o povo faz os seus votos para com Deus, o autor faz seus votos para com Deus, o do voto de Davi, e Deus faz os seus votos para com as pessoas, né? Então, assim, é interessante a gente ver essa dinâmica, né? Porque, primeiro, Davi faz esses votos, né? O Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor, fez um voto poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem o sono e nem que as minhas pálpebras descansem enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Então a gente vê assim que Davi, ele não descansou enquanto ele não viu o andamento da construção do templo, né? Lembra que Davi queria construir o templo, mas Deus não deixou? Deus falou, não, suas mãos estão muito manchadas de sangue. Não é você que vai construir o templo, mas o seu filho vai construir o templo, lembra? Mas Davi, lembra, a gente estudou em Reis, Davi preparou todo o material, não é verdade? Deus preparou os cedros do Líbano, Davi separou os cedros do Líbano, Davi separou o ouro, separou prata, fez ofertas, ajuntou tudo para a construção do templo, né? Então, assim, essa dedicação de Davi. Versículo 6, ele fala, soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, ó Senhor. Né? Então, assim, até esse versículo, a gente vê assim que Davi, ele queria trazer a arca de volta, né? A gente lembra dessa história que Davi quis trazer a arca de volta, mas ele não sabia, ele não tinha pensado em como que era para fazer isso. E aí ele estava trazendo a arca carregada pelos bois, e aí aquele camarada chamado Uzá, né? Porque os bois deram uma vacilada, a arca ia cair, e o que aconteceu? Aquele Uzá segurou com a mão para a arca não cair. O que aconteceu com o camarada? Foi fulminado pela glória de Deus. Um raio destruiu o camarada. Davi ficou até chateado com Deus. Pô, Deus, tô tentando fazer um negócio para você, mas você não você fez o negócio errado aí e o meu amigo Zá faleceu. Mas eu penso, sabe, pessoal, que num casamento existem regras, na verdade? Tipo assim, você casou com alguém, você não pode namorar outra pessoa. Você casou com alguém, então tem regras, né? Tanto é que quando a gente casa no religioso e a gente casa no civil. E quando a gente casa no civil, tem algumas condições, na verdade? Tem condições ali. Tem tal da separação de bens, tem a tal da, né? Os compromissos conjugais, tem todas aquelas leis, né? E na verdade, assim, o que eu vejo no Salmo 132 é isso, né? Existe um casamento, alguém está fazendo um voto para outro alguém, esse alguém está fazendo um voto para essa pessoa, eles estão selando um compromisso, mas dentro desse compromisso tem condições, tem leis. E assim como Davi, ele não cumpriu com a lei quando ele estava tentando trazer a arca de Jaar, o que aconteceu? Dançou. A glória do Senhor veio e fulminou a vida de Uzá. Aí Davi fez o quê? Aí ele começou a prestar atenção nas condições. Ah, eu casei com Deus, eu estou numa aliança com Deus? Bom, então eu tenho que seguir as condições. Qual que é a condição? A arca só pode ser trazida pelos levitas, né? A arca não pode ser encostada por um ser humano normal. A arca não pode ser carregada por carro de boi. Ela tem que ser carregada no ombro dos levitas. A arca tem que ter todas as vestimentas, toda a liturgia para trazer a arca, né? E aí Davi, agora eu vou fazer certo. Aí Davi pegou as condições, estudou as condições, estudou a lei, foi lá e trouxe a arca direitinho e nada de ruim aconteceu, não é verdade? Então, o Salmo 132 é um voto que Davi faz para Deus e que Deus faz para Davi. Mas eu queria que você olhasse para a oração de de Salomão, aqui do versículo 8 e 10, porque dentro dessa oração de Salomão,
tem 4 orações importantes que nós precisamos fazer para a nossa vida, né? Então 8, 9 e 10 diz assim: levanta-te, Senhor, vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde estás o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Por amor ao teu servo. Essa aqui é a oração de Salomão na inauguração do templo. E dentro desses 3 versículos, tem 3 orações muito importantes para a gente. A primeira oração que a gente precisa prestar atenção é no versículo 8, quando ele fala: levanta-te, Senhor, e vem para o lugar do teu descanso. Ou seja, lembra que no deserto as pessoas só podiam andar quando a presença de Deus, a nuvem, se locomovia, ou quando a coluna de fogo se locomovia, aí eles podiam andar. Ou seja, de uma certa maneira ele está falando: Deus, fala para mim quando e para onde que é para ir. A primeira oração: Deus, me dirige no meu dia. Deus, levanta-te e vem para o teu lugar de descanso, né? De uma certa maneira, essa oração é uma declaração de dizer para Deus assim: Deus, reina em mim, me guia, Deus, levanta-te, entra no lugar do teu descanso que é aqui no meu coração. Eu sou a tua morada, Deus, faz tua morada em mim. E eu quero estar cheio da tua presença o dia inteiro. Eu não quero ficar cheio da tua presença só na devocional e depois da devocional já cair em pecado de novo. Não, eu quero ficar na tua presença o dia inteiro, Deus. Eu quero ficar na tua presença a semana inteira, né? Vem, Senhor, vem para o teu lugar de descanso. A segunda oração que ele faz aqui, ele faz assim, versículo 9, ele fala: vistam-se de retidão os teus sacerdotes. E de certa maneira, essa oração ela envolvia muito essa questão pessoal de uma oração pelos sacerdotes que serviam no templo, né? Mas aqui, trazendo para nós hoje, né? Como a gente lê em 2 Pedro 2,9, vós, porém, sois sacerdócio real. E esse sacerdócio real significa que hoje, aqueles 3 títulos que tinha no Velho Testamento, né? O rei, os profeta e o sacerdote, hoje nós temos esses três títulos na nossa vida. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos a boca que profere a palavra do Senhor, né? Então, o que esse versículo 9 está dizendo assim: vistam-se de retidão os sacerdotes do Senhor, né? E eu penso, sabe, pessoal, quando eu e a Débora a gente foi lá para a igreja coreana, eu já sabia como os coreanos são, né? Assim, a maioria trabalha com moda, né? Trabalha com confecção. Então eles são muito chiques, na verdade, né? Eles se vestem muito bem, né? Os coreanos, eles se vestem muito bem. Porque quando você mexe com confecção, você está sempre se vestindo bem. E não é só domingo, porque como os donos das empresas, eles trabalham com isso, eles estão bem vestidos todos os dias. As mulheres estão bem vestidas todos os dias. Até em casa, elas ficam super bem vestidas, né? Mas não é crítica, tá, pessoal? Mas eu penso assim, quando a Débora chegou lá, a Débora ficou com vergonha dela mesma, né? Porque as pessoas falavam para ela assim: olha, você parece uma adolescente, né? Só que depois ela percebeu que essa frase, você parece uma adolescente, significava que ela não estava se arrumando direito. Que na verdade não era um elogio, era uma crítica. E aí, de certa maneira, a Débora falou assim: poxa, eu não queria, mas assim, eu vou ter que me aculturar, né? Eu acho que isso faz parte das missões. Quando se você vai ser missionário numa tribo onde fica todo mundo pelado, provavelmente é melhor você ficar do jeito deles, entendeu? Porque é o campo missionário, você tem que se adaptar ao meio, né? E aí a Débora então começou então a se vestir melhor, tal, assim. Ela não se maquiava, depois ela começou a se maquiar, tal, assim, né? E cada dia minha esposa tá mais bonita, isso é maravilhoso. Mas assim, e aí o que acontece assim que eu entendo assim, só que às vezes lá na igreja coreana eu sentia que as pessoas exageravam um pouco, sabe? A gente consegue sentir, né, quando tem um pouquinho de exagero, né? E eu penso, sabe, eu fico pensando, que roupa que você tem que ir domingo de manhã na igreja? Que roupa que você precisa ir
pro culto, né? Se bem que hoje, né? Hoje o pessoal assiste o culto de pijama, né? Porque tá em casa, no sofá, diante da televisão, do computador. Só vê da cintura pra cima, né? Então, assim, não precisa colocar um monte de roupa. Mas, assim, sabe, eu penso, pessoal, o que esse versículo, que essa oração tá falando é mais ou menos assim. Vistam-se de retidão. Você não precisa vestir sapato da Louis Vuitton. Você não precisa usar Armani, coisas caras. Sabe o que você precisa vestir? Você precisa se vestir de retidão e santidade. É isso que Deus quer quando a gente vai ao templo, quando a gente vai à presença de Deus. Você pode até ir de pijama, pessoal, mas se você está vivendo em santidade, se você está vivendo em retidão ao Senhor, é essa roupa que Deus quer. Sabe, pessoal, lá no templo, os sacerdotes eles usavam as pedras de Urim, Turim, colete sacerdotal, roupa de não sei o que lá na cabeça, e não sei o que lá que precisava, tal, e o óleo, o perfume, tal, não sei o que, mas assim, pensa, pessoal, o que Deus quer que você vista? Deus quer que você se vista de retidão, de santidade, de um coração quebrantado, contrito, né? Deus quer isso, né? E essa é a oração do Salomão. A terceira oração do Salomão, então, é que ele fala: cantem e exultem com alegria, né? O final do versículo 9 ele fala assim: cantem de alegria os teus fiéis, né? E quando a gente entra na presença do Senhor, nós precisamos ficar alegres. Alegres não bobo alegre, mas alegre porque a gente encontra a nossa satisfação no Senhor, porque Deus é a nossa alegria, porque Deus é a nossa força, porque Deus, ele trouxe uma vida diferente para mim. Eu não simplesmente sobrevivo, mas eu tenho uma vida abundante no Senhor. Ele quer que você tenha vida abundante, não uma simples sobrevida nesse mundo, mas ele quer que você viva uma vida abundante no Senhor, né? Então isso é importante. Cantem, exultem de alegria, né? Não é gostoso, pessoal, quando a gente vê o culto das crianças, né? E você vê aqueles jovens pulando na cama, pulando no sofá. Eu acho tão engraçado, né? E aquilo é uma alegria verdadeira, sabe? E eles estão ali, está certo, eles estão ali tentando puxar as crianças para ficar alegre, mas assim, é genuíno, a alegria, o gesto que eles fazem, né? Então isso é importante. Cantem, exaltem de alegria. A última das 4 orações aqui do Salomão, Salomão no versículo 10 ele fala assim: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido, né? E eu sei que muitas vezes nós nos sentimos rejeitados. Eu conheço gente que está afastada de Jesus, que não vai para a igreja, porque ele mesmo se sente rejeitado. Deus não vai me aceitar do jeito que eu sou. Deus não vai me aceitar porque eu sou muito sujo. Não, eu não mereço isso aí. Não. Então, assim, na verdade, essa pessoa está colocando palavras de rejeição na boca de Deus para ele mesmo, né? É o que eu chamo de autossabotagem. Às vezes nós nos autossabotamos. A gente engana nós mesmos com mentiras que são contra nós. Contra nós, né? E essa é a oração de Salomão na entrada do templo, nesse casamento da humanidade com Deus. Deus, não me rejeite. De uma certa maneira, essa oração está dizendo assim: olha, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou falar besteira, eu sei que eu vou falar mais do que eu devia, eu sei que eu vou agir de uma maneira que o Senhor não se agrada, mas Deus, não me rejeite, não me rejeite, né? E somando todas essas orações, você percebe: Deus, habita em mim, Deus, me veste de retidão, Deus, traz alegria na tua presença. E aí ele termina dizendo: Deus, me aceita do jeito que eu sou. Amém? E esse é o culto, sabe, pessoal? Quando eu penso em culto, culto é isso. Culto é entrar na presença de Deus e relembrar os votos que Deus fez para mim. E relembrar os meus votos que eu fiz para com Ele. E lembrar desse casamento que eu fiz com Deus para a eternidade. Vamos lá. 133. 133 é um salmo maravilhoso.
Por isso que a gente cantou a música Como é Precioso, Irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Salmo 133, então, o título do Salmo 133 é a Excelência da União Fraternal. A excelência da união fraternal. O Salmo 133 é bem curtinho, né? Então ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado na cabeça que desce pela barba da barba de Arão até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião e ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Então esse salmo ele é dividido em dois blocos. Você tem o louvor à união, que é o versículo 1, né? Dizendo que essa união é boa, que essa união é agradável. E aí no 2 e 3 existe uma metáfora, né? Davi faz uma metáfora, aliás duas. Ele faz duas comparações dessa união, uma com o óleo e uma com o orvalho. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nisso, né? A união, ela é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa igreja e talvez o motivo do porquê nós somos igreja, né? Nós não somos igreja, pessoal, porque nós reunimos pessoas dentro de um lugar. Isso aí, reunir pessoas dentro de um lugar pode ser chamado de clube também, né? Mas porque o que difere nós, a igreja do clube, né? Existe uma diferença, né? Você vai no clube, vai no Caican, você vai no, sei lá, no Copercotia, no Nippon, sei lá onde você vai, né? Que clube que você frequenta. Ali é uma reunião de pessoas, né? As pessoas se reúnem ali, é uma aglomeração de pessoas. Agora nem pode, né? Nem pode fazer mais aglomeração, mas assim, o que une essas pessoas, o que une elas, talvez seja o usufruto daquele lugar, mas a igreja é diferente. A igreja é muito mais que isso. A igreja deveria ser vista como uma família. Sabe, pessoal, talvez por isso que a Bíblia ela chama atenção para com os órfãos e as viúvas, né? E talvez não tenha assim tantos órfãos na nossa igreja, mas a gente tem órfãos, como que eu falei? Eu chamei de órfãos pontuais. Que são órfãos pontuais? É gente do Pará que veio trabalhar aqui em São Paulo e que a mãe ficou em São Paulo e no Pará e que não tem ninguém aqui em São Paulo. Não tem primo, não tem irmão, não tem nada, né? Tem quem? A Igreja da Vila. A Igreja da Vila é a família dessa pessoa, né? Tem dois do Pará que deixaram seus pais, sua família lá e estão trabalhando aqui em São Paulo. Eu chamo de órfãos pontuais, porque eles estão aqui sozinhos, né? Não tem família. E aí, quando eles entraram na nossa igreja, eles falaram assim: nossa, encontrei um lugar que não é só uma reunião de pessoas, é uma família, né? E a gente precisava entender isso, né? Nós precisamos entender que a igreja não é só um lugar para você assistir uma pregação. Hoje você tá entendendo, né? Que você pode ouvir a pregação em qualquer lugar, né, mano? É só abrir seu celular, seu iPad, seu computador, né? Escolher um pregador aí que você gosta, sei lá, o René, o Ed René, o Ziel, sei lá, o Wildo Melo, né? Não sei que pregação que você gosta, né? E aí eu falo pra você, isso é igreja? Não. O que é igreja? Igreja é família. Igreja é essa união, essa coisa gostosa, essa coisa boa e agradável, que é os irmãos. Por isso que eu falo, não se isole, né? Porque quando você se isola, você está desvinculando da família. Talvez a sua família física não seja tão boa quanto a sua família lá da igreja, né? Eu não quero isso, mas assim, eu conheço gente que fala assim, prefiro ficar na igreja do que lá na minha família, que tá toda brigada, né? É um irmão que brigou com o outro, é um pai que não gosta de não sei quem, é não sei quem que não sei o que, né? E aí o pessoal olha para a igreja e fala, poxa, que gostoso estar aqui, né? Por isso que a gente faz as Incs, pessoal, as Incs que chama Igreja nas Casas, né? Na verdade é o quê? É a igreja grande numa proporção menor, para a gente poder se comunicar melhor, interagir melhor, andar junto de uma forma melhor, né? Então, assim, a Inc, ela traz isso pra gente, né? Tem Inc hoje que tem que lembrar, nossa, tem que falar com meus irmãos, porque eu só tô falando com os irmãos da Inc, né?
Tá virando uma família, né? Então, quando a gente fala sobre a união, e quando Davi fala sobre essa união, ele está querendo trazer essa ideia de que a igreja é um lugar para nós encontrarmos resposta, encontrarmos ajuda, encontrarmos comunhão, encontrarmos fraternidade, amizade. Não é só um lugar para se reunir no domingo de manhã, mas é um lugar onde nós entendemos a unidade da igreja, a unidade do corpo. Pessoal, abre comigo em João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17, versículo 10 até o versículo 20 até o 23. Evangelho de João capítulo 17. É uma das últimas orações de Jesus, dessa reunião que Jesus teve com seus discípulos, e ele faz uma oração, pessoal. Presta atenção. Evangelho de João 17, 20 a 23. Ele fala assim: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que lindo, pessoal. Essa é a unidade que Jesus queria para nós. Assim como Jesus era um com o Pai, que nós sejamos um com Ele e que nós sejamos uns com os outros. Esse senso de família, esse senso de unidade visível, esse senso de ali o Senhor determina a sua bênção. E é interessante, né? Vamos voltar para o Salmo 133, que ele diz assim, ele faz duas metáforas. A primeira metáfora é com o óleo, né? E eu não sei se você sabe, esse óleo, né, que não era derramado em qualquer um, esse óleo era um óleo especial. Ele era um óleo caro e ele um óleo raro. Por quê? Esse óleo, ele era feito por especificação de Deus. Foi Deus que deu a direção quando você vê como que Deus construiu o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, tudo era feito minuciosamente, tudo foi direcionado minuciosamente por Deus. E esse óleo aqui da unção era um óleo especial. Não é o azeite lá que você pega lá na sua dispensa para colocar na salada com sal e vinagre. Não, pessoal, isso aqui é um azeite diferente. É um azeite que era misturado com 4 especiarias raras e caras. Era um azeite feito do caroço da azeitona especial, de uma oliveira especial. Então, assim, era um óleo muito raro e provavelmente esse óleo ele tinha uma fragrância tão maravilhosa que quando era derramado em uma pessoa, todas as pessoas ao redor sentiam aquele cheiro, né? Era uma fragrância, era algo especial, era feito com 4 especiarias especiais. E essa unção, esse óleo, ele não era derramado em qualquer um, era derramado nos sacerdotes. E quando a palavra de Deus diz que era derramado sobre Arão, a gente entende o que? Que Arão, que era o irmão de Moisés, o Arão era o sumo sacerdote, ele foi o primeiro sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes do tabernáculo, né? E aí todos os sacerdotes, essa linhagem de Arão, vem o tal dos levitas. E os levitas eram aquela tribo que se dedicou exclusivamente para cuidar do templo e do tabernáculo, que trabalhava exclusivamente, eles não precisavam trabalhar na lavoura, eles não precisavam produzir, mas as outras 11 tribos trabalhavam e davam sustento para os levitas trabalharem e se dedicarem 100% no templo, né? E aqui a gente vê que esse óleo, né? E é uma coisa interessante, né, pessoal? Óleo é uma coisa pegajosa, não é verdade? O óleo não se mistura com a água, né? Quando a sua mão está cheia de óleo, se você não passar o detergente, que é olha, vou falar bonito agora, hein? Emulsificador de gorduras, né?
O detergente é um emulsificador de gorduras, pessoal. Aprendi no vestibular, né? Então, se você não coloca detergente, o óleo não sai da sua mão, ele fica pegajoso, né? Agora imagina, não era um pouquinho de óleo, era um monte de óleo que estava sendo derramado na cabeça do Arão. E aí aquele óleo escorria pela cabeça e passava pela barba e passava pela roupa e até a gola das suas vestes. Na verdade, quando ele fala as golas das suas vestes, na verdade não é a gola aqui em cima, é aquela gola lá embaixo, né? Então o óleo ele passava em todo o corpo. Ele molhava todo o corpo, ele impregnava todo o corpo, pessoal. O que o Davi quer dizer com isso em relação à unidade? Que essa unção e essa presença de Deus é o que está impregnado em cada um de nós, em cada um de vocês aí nas suas casas. O que nos une não é a internet, o que nos une não é o Zoom, o que nos une não é a casa, o prédio na Praça Guaraci 16. O que nos une, pessoal, é a presença do Senhor nas nossas vidas. É o senso de comunidade que nós temos. É o senso de união. É o mesmo óleo que derrama lá na ponta do cabelo até a ponta dos pés. É o mesmo óleo, é a mesma presença de Deus que escorre no meu coração, que escorre no seu coração e que faz a gente se tornar um nele. Esse derramar do óleo, ele traz essa ideia de conexão entre as coisas. Porque o óleo, ele não se separa, né? O óleo, como eu falei para você, é difícil dissolver o óleo, porque nem a água consegue dissolver o óleo, porque o óleo, ele impregna, ele enche, ele conecta tudo, né? E o óleo da unção de Deus tem conectado a gente. Nós não somos um simples grupo de pessoas reunidas num lugar para ouvir um sermão. Não, nós somos uma família. Existe um sangue, um DNA que corre em nós, que faz a gente ser um em Cristo Jesus, né? Então é muito importante a gente ter isso. A segunda metáfora que o Davi faz é sobre o orvalho, né? E ele diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. E aí tem um problema, pessoal. Eu não sei se você já estudou a arqueologia do Velho Testamento, mas o Monte do Hermon e o Monte do Sião são lugares diferentes. São lugares completamente diferentes. O Hermon, é um lugar bem mais alto, e o Hermon está a mais de 150 quilômetros de distância do Monte Sião. Aí você fala assim, o orvalho do Hermon quando desce sobre os Montes Sião, assim, pra gente é assim, né? Um tá do lado do outro, né? O orvalho passou em um, já derrama no outro. Não, eles estão a um espaço, um lugar muito distante de um do outro. Mas, pessoal, pensa comigo. O mesmo orvalho que vinha das terras do Hermon batia sobre as terras de Sião. Era o mesmo orvalho e mesmo distante, nós estamos conectados pela mesma graça de Deus. Mesmo que eu esteja aqui na Zona Leste, você aí na Zona Sul, você aí onde você estiver, você aí em Marília, você tem gente que está vendo a nossa devocional que é de longe, sabe? E aí a pessoa, você está em outro lugar, você está em São José, você está em, sei lá, em Mogi, em qualquer lugar que você esteja. O orvalho que traz vida para mim é o mesmo orvalho que traz vida para você. O mesmo orvalho que rega a minha vida é o mesmo orvalho que rega a sua vida. E nós somos conectados, nós somos unidos, não por um simples pedaço de terra, mas somos unidos pela graça de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas. E hoje, pessoal, nós precisamos lembrar hoje, olhar para o Salmo 133 e rebater ele para as nossas vidas hoje. O que nos conecta hoje, pessoal, é o sangue de Cristo.
O sangue que foi derramado no Calvário é o que nos torna um como família. É o DNA que nos torna um como família. O sangue derramado de Jesus Cristo é o que purifica o meu pecado e o seu pecado, e é o que nos purifica e nos faz vestir-nos de retidão. Essa graça de Deus, ela é a mesma para você e para mim. E o que nos une é muito mais do que um sobrenome, é muito mais do que um clube, do que uma reunião de pessoas. É muito mais do que a gente pode pensar humanamente falando. O que nos une, pessoal, é que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado numa cruz por nós. Todos nós, por mais diferente que seja as denominações, né, a gente pensa assim, pô, Joel, mas você está falando de união, mas aí tem gente que não gosta dos presbiterianos, que os metodistas não gostam dos batistas, os batistas não gostam da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não gosta do não sei o quê, e aí assim, pô, Joel, como que você vê? E eu vejo, pessoal, que o lado humano separa, o lado humano cria barreiras. O lado humano pensa assim, eu acredito no livre-arbítrio e você acredita na predestinação. Eu acredito no batismo com mergulhando nas águas e eu acredito com a água jogando na sua cabeça. Pessoal, eu penso, sabe, pessoal, eu luto por aquilo que nos une. Eu não luto por aquilo que nos separa. Eu olho os católicos e eu olho para eles, eu tento encontrar aquilo que une, não aquilo que separa. E isso é viver o Salmo 133. É não criar barreiras, mas criar elos de unidade, laços familiares uns com os outros, né? É tentar viver essa igreja universal, não a universal, mas a universal do reino de Deus, também não é essa também. A igreja mundial também não é essa. Mas na verdade, esses nomes são perfeitos, pessoal, porque a catolicidade da igreja, na verdade, significa essa universalidade da disseminação da fé em todo o planeta. Né? É a mesma em todo lugar. Né? Sabe, pessoal, eu que prego em vários lugares, que vou para várias cidades diferentes, países diferentes, toda vez que eu encontro os irmãos em Cristo, é uma coisa tão boa, né? É uma coisa tão boa. Eu lembro um dia eu fui pregar, né, lá em Palmas. Eu fui lá em Palmas, no Tocantins. Não conhecia ninguém, mas não conhecia ninguém. Eu só trouxe uma pregação lá uma vez. Aí eu lembro que no outro dia, uma família falou assim, Pastor Joel, você vai jantar na nossa casa. Eu falei, sério? Tá bom. Eu lembro que eu fui lá e aí essa família chamou a família deles pra vir me conhecer. Falei, olha, esse aqui é o nosso irmão. Ele não parece muito com a gente, mas ele é nosso irmão. E aí eles fizeram tipo uma festa de família porque eu tava lá. Eu achei que louco, né? Eles fizeram uma janta especial, chamaram as pessoas porque eu tava com eles lá. Olha, isso é família, pessoal. E eles não eram da mesma denominação que a minha. Teologicamente, nós não éramos, não tinha, as igrejas, as denominações não tinham a mesma linha teológica, mas quando um bateu o olho no outro, falou assim, é família, né? E eu vejo, pessoal, quando a gente vê um irmão nosso doente, a gente ora como se fosse da nossa família. Quando nasce alguém na nossa igreja, né, um bebê nasce na nossa igreja, parece que nasceu meu sobrinho. Parece que é meu sobrinho que nasceu. Oh, meu Deus, eu tô doido para dar um abraço na minha sobrinha, no meu sobrinho, né? Por quê? Porque é família, pessoal, tá bom? Bom, eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou passar, senão a gente não termina hoje. Salmo 134. Salmo 134, também bem curtinho, tem 3 versículos. O título do Salmo 134 é Convocando ao Culto Vespertino. Então o Salmo 134, ele traz essa ideia. Na verdade, pessoal, ó, presta atenção. O Salmo 134 é o salmo que acaba aqueles 15 salmos de romagem que eu falei para vocês
quando a gente começou no Salmo 101, tá, pessoal? Então, aqui no Salmo 134 acaba o Salmo de Romagem. E é interessante que o Salmo de Romagem, os Salmos, os 15 Salmos, eles eram chamados de Salmo de Romagem, Salmos dos degraus. Lembra que eu falei os Salmos dos degraus? Que lá no templo tinha 15 degraus e cada degrau era um Salmo de Romagem. E esse salmo, o salmo de ascensão, o salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo dos degraus, esses salmos, eles são gradativos. E assim, ele é como se a cada salmo você estivesse chegando mais perto de Jerusalém. E aí no Salmo 134 é aquele momento onde você pisa na igreja, você pisa no templo, e aí o salmista, ele na verdade, eles falam assim, venham, né? Venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor, e digam o Senhor abençoe, de Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Então, na verdade, pessoal, uma coisa interessante que, não sei se você sabe, mas o horário dos judeus era diferente do nosso, né? O nosso dia começa de manhã, né? Então a gente tem de manhã, de tarde e de noite, né? Aí o dia termina de noite e aí acaba o dia. Mas os judeus, não, até às 6 da tarde, né? Às 6 da tarde acaba um dia e começa outro dia, a partir das 6. Por isso que por exemplo, os adventistas começam o jejum às 6 da tarde. E os judeus também, quando eles fazem o jejum do sabá, eles começam às 6 da tarde, porque às 6 da tarde começa o ciclo diário deles, começa às 6 da tarde. E é por isso que esse salmo, quando ele fala assim, bendigam o Senhor todos os servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, na verdade aqui é a mudança de turno. Tem o turno que está mudando, está acabando um turno. Então, assim, vamos dizer que o turno deles acabava às 6 horas e começava às 6 horas com uma outra equipe de sacerdotes para continuar fazendo as ofertas e continuar buscando ao Senhor. Então, começava o primeiro turno, na verdade, começava a partir das 6 da tarde, né? Então, é por isso que o Salmo, quando ele chega no 134, vamos imaginar que do 101 até o 130, ele está vindo do 100 até o 134, ele está vindo numa caminhada, né? Ele está vindo numa caminhada até chegar no templo, e aí no templo ele fala, venham, venham, bendigam o Senhor. Uma coisa interessante que na revista atualizada, ele já começa com bendizei ao Senhor vós todos. Mas essa palavra aqui na NVI, eu li a NVI aqui, a NVI fala, venham. Essa chamada, ela tem, no hebraico existe essa chamada. É esse, ô pessoal, né? É aquele negócio, pessoal, vem logo, né? Então esse vem é uma palavra em hebraico que tem no Salmo 134, que é essa chamada, venham, bendigam ao Senhor. Uma coisa que eu queria falar no versículo 2, ele diz assim, levantem as mãos na direção do santuário, né? E esse levantar das mãos é importante. Eu sempre falo para vocês, quando a gente está lá no culto, né? Que quando a gente vai receber a bênção apostólica, o que a gente faz? A gente abre as nossas mãos assim, né? Como se a gente estivesse recebendo alguma coisa. E é mais ou menos isso que o Salmo está falando. Levantem as mãos em direção ao Senhor. Levantem as mãos nesse sentido de se preparem para receber a bênção de Deus. Se preparem, né, para pegar a bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Por isso que ele fala, levantem as mãos em direção ao santuário, porque do santuário vem a presença de Deus. Do santuário vem a glória de Deus. E eu quero essa glória para mim. Então, eu estou me preparando para receber a bênção do Senhor. Aí no versículo 3, então, ele termina dizendo, de Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Então é a bênção, é o derramamento da bênção. Então esse salmo ele é dividido em 2 blocos, 1 e 2, versículo 1 e 2 é a exortação à fidelidade, e o versículo 3 é a súplica, é a oração pela bênção do Senhor. E o salmo, vamos terminando então o salmo 135, né? O salmo 135, o título dele é Louvores a Deus,
A gente não sabe quem escreveu o Salmo 135, mas aí do Salmo 135 em diante já começa um outro bloco, porque o bloco de salmos de romagem acaba no 134 e aí começa uma outra parte dos salmos, mas aí esse Salmo 135 ele é dividido em três grandes blocos. De 1 a 2 é o chamado ao louvor, né? Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, é uma chamada ao louvor. Aí do versículo 3 até o 18, são os motivos do louvor, né? Do versículo 3 até o 18. Então vamos separar aqui, porque existem 5 motivos do louvor ao Senhor. Primeiro motivo é o versículo 3, que é para louvar sobre o caráter de Deus, porque Deus é bom. Então nós adoramos, nós louvamos a Deus porque Ele é bom, ou seja, existe o motivo do louvor é o seu caráter, porque Ele é bom. O segundo motivo de louvor dentro desse bloco é o versículo 4, que é a escolha que Deus fez por Jacó, porque o Senhor escolheu Jacó, Israel, como seu tesouro pessoal. Então, Deus, ele escolheu esse povo para ser povo dele. Aí depois, o terceiro motivo de louvor está do versículo 5 ao 7, que é a soberania de Deus. Ele fala: sei que o Senhor é grande, o nosso soberano, o Senhor faz tudo que lhe agrada nos céus e na terra, envia relâmpagos e faz o vento que saia com seus propósitos, né? Então, do versículo 5 a 7 é a soberania, o motivo do louvor é a soberania de Deus. O quarto motivo de louvor está do versículo 8 até o versículo 12, que ele fala que é o livramento de Israel. Então, ele fala: foi ele que matou os primogênitos do Egito, ele que realizou em pleno Egito sinais e maravilhas, foi ele que feriu as nações, né, os reis de Bazã, o reino de Canaã, deu a terra como herança, né? Então, assim, do versículo 8 a 12, a gente adora, louva o Senhor pela a motivação do livramento de Deus. E por último, o motivo de louvor desse bloco é do 13 ao 18, que fala sobre a natureza de Deus, a natureza singular de Deus. Então ele fala: o teu nome permanece para sempre, por todas as gerações. O Senhor defenderá o teu povo, né? Os ídolos não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. E o versículo 17: mas não podem escutar, nem há respiração na sua boca. Tornem-se como eles aqueles que fazem o que neles confiam, né? Então, assim, aqueles que adoram a estátua, ele está falando assim, que sejam que nem uma estátua, né? Que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não tocam, né? Então é isso. E aí do versículo 19 ao 21 é o terceiro bloco desse salmo, né? Que é a oração final. E aí o salmista faz uma oração final dizendo: bendigam o Senhor, israelitas, bendigam o Senhor, sacerdotes, bendigam o Senhor, os levitas, bendigam o Senhor todos que o temem ao Senhor, bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém, aleluia, né? Então, assim, esse é o Salmo 135, né, que fala sobre esses louvores ao Senhor e as motivações do porquê que nós devemos louvar ao Senhor. Amém? Muito bom, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Acrescentar algo? Não? Ok, então vamos orar então, pessoal? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E eu oro, Deus, agradecendo pela nossa igreja, por essa unidade, por essa união fraternal que o Senhor tem abençoado em nós. E eu oro, Deus, pelo senso de comunidade na nossa igreja. Por conta dessa pandemia, está cada um na sua casa. Nós estamos conectados apenas
fisicamente pela internet, mas queremos dizer, Deus, que somos conectados muito mais do que a internet. O que nos conecta é o sangue precioso do Senhor, que foi derramado naquela cruz por nós. O que nos conecta é esse mesmo orvalho de graça, que é derramado sobre as nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse senso de comunidade, através da verdade da Tua palavra, que impacta os nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações e que nos dirige com a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque essa união, ela é muito mais do que uma aglomeração de gente, mas é um senso de família. E eu peço, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos moldando e nos encaixando um ao outro, para que possamos ser família, para que possamos desfrutar dessa comunhão verdadeira e andar juntos, se importar juntos uns pelos outros. Deus, colocamos, Senhor, a vida da Dani nas Tuas mãos mais uma vez, que talvez está para sair do hospital, e pedimos, Deus, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde por completo. E mais uma vez colocamos a vida do nosso irmão Paulo Toyozumi, que o Senhor console o coração dele pela perda da sua mãe e que o Senhor possa confortar toda a família. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto em nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, tá bom? Que Deus acompanhe e abençoe.